Graça e paz, irmãos. Amém. Eu quero convidar toda a igreja que está aqui presente para abrir a Bíblia no segundo livro de Samuel, no capítulo 13. Nós estamos falando sobre relacionamentos, mas principalmente a comunicação no relacionamento familiar. Ontem falamos sobre a comunicação verbal, não verbal, positiva e negativa entre os cônjuges. Hoje vamos falar mais da comunicação verbal e não verbal, positiva e negativa, entre pais e filhos. Portanto, nós vamos ler. Se você já abriu sua Bíblia, capítulo 13 do livro de 2 Samuel, onde está escrito assim: tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Amnon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe alguma coisa. Tinha, porém, Amnon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz, e ele lhe disse: por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse Amnon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar minha comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Amnon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Amnon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Amnon, teu irmão, e faze-lhe comida. Foi Tamar à casa de Amnon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e a amassou, fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer. Disse Amnon: fazei retirar todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Amnon a Tamar: traze a comida à câmara e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizeram e os levou a Amnon, seu irmão, à câmara. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque eu diria eu com a minha vergonha, e tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois Amnon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor que lhe devotara. Disse-lhe Amnon: levanta-te, vai-te embora. Então ela lhe disse: não, meu irmão, porque maior é esta injúria lançando-me fora do que a outra que me fizeste.
Porém, ele não a quis ouvir. Chamou seu moço que o servia e disse: deita fora esta e fecha a porta. Trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas filhas do rei. Mesmo assim, o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Amnon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém, Absalão não falou com Amnon nem mal nem bem, porque odiava a Amnon por ter este forçado Tamar, sua irmã. Os irmãos podem sentar. Vamos falar hoje de uma família. Vamos falar da comunicação dentro de casa. Porque isto que aconteceu dentro de uma casa. Primeiro de tudo, aqui nessa época não se fala o nome das mães, se fala o nome do pai. O pai aqui é o rei Davi. Aqui está dizendo que Davi tinha filhos de algumas mulheres. E naquela época isso era perfeitamente normal e certo. Absalão era filho de uma mulher. Amnon era filho de outra mulher. Só que Absalão tinha também uma irmã chamada Tamar. Tamar era irmã de Absalão, pai e mãe. Nós lembramos, olhe bem, nós lembramos que quando Deus mandou Samuel à casa de Jessé, ele disse: vai à casa de Jessé e tu vais ungir um dos filhos de Jessé rei sobre Israel. Samuel desceu para lá com um chifre de carneiro cheio de azeite para ungir um dos filhos de Jessé. Jessé morava em Belém, Efrata. Quando ele chegou lá, imediatamente Jessé passou os filhos diante de Davi. O primeiro que veio, Abinadab, quando chegou, Samuel disse: certamente estará diante do Senhor o seu ungido, porque era alto, bonito, guerreiro. E quando Samuel pensou assim, Deus disse para Samuel: não atentes para a sua aparência ou formosura, porque não é este, eu não o escolhi. O homem olha a aparência, mas eu, o Senhor, olho o coração. Não é este, passou. Chamou Samar, passou. Cada um que vinha era mais bonito. E Deus dizia: não, não. Passaram 7 filhos homens. E Deus dizia: não. Eu vou fazer um parêntese. Não tem nada a ver com a pregação, eu acho.
Mas acontece que veio aqui no meu coração para falar. Eu vou entregar. Diz o Talmud dos judeus que era da seguinte maneira, a forma como Deus falava. O chifre estava cheio de óleo para derramar, para ungir. Mas quando Samuel derramava, o óleo não descia. Era a forma de dizer, não é este que eu quero ungir. Isso é tão interessante a gente aprender. Simplesmente a unção se recusava. Você já pensou o que é eu derramar este copo d'água e a água não descer? Era assim. Chegou o sétimo e Samuel virou o chifre cheio de óleo. O chifre e o óleo não desceu. E Samuel disse, acabaram os teus filhos. Samuel sabia, eu vim aqui para ungir entre os teus filhos Jessé, um rei. E como é que já acabaram todos e a unção não vem? Aí Jessé disse para Samuel, tem aí um outro, mas ele está lá no deserto, com as ovelhas, ele toma conta das ovelhas. Manda chamar, porque nós não vamos nos assentar à mesa antes que eu cumpra a minha missão de ungir um dos teus filhos rei sobre Israel. Bem, mandaram chamar, era Davi. Quando Davi chegou, você imagina, veio correndo, todo suado. Não se pode dizer que ele estava cheiroso. Rapaz, daquela idade, os hormônios todos a flor, você imagina, suado que nem seu filho quando veio do futebol. Chegou o que é. Deus disse, é esse. Vem Davi e o óleo desceu. E ele foi ungido rei. Agora, você pode imaginar que se dependesse de Jessé, que era o pai, e se dependesse do sacerdote Samuel, Davi jamais teria sido ungido. Deus escolhe aquilo que aos nossos olhos é improvável. Bem, vocês acham que os outros filhos de Jessé ficaram felizes? Lógico que deve ter dado uma dorzinha de cotovelo, não em todos, mas em alguém. Agora, tudo se passou, e tem um irmão, um dos irmãos de Davi, se chama Simeia. E ele tem um filho que vive em Jerusalém. E ele tem as benesses de ser sobrinho do rei. E como os primos dele são príncipes, ele tem entrada livre, come, bebe, vive com todo o prazer no palácio. Ele é primo. Mas quantas vezes esse rapaz olhou para os filhos de Davi e pensava, quem devia estar nesse lugar era eu. Por que Davi foi escolhido para rei e não meu pai? Você sabe que a inveja existe? A inveja não é bíblica, mas ela é fruto do pecado. Você vê que o primeiro assassinato aconteceu dentro da família por causa de inveja. Um irmão com inveja do outro. Não é? Os irmãos de José,
queriam matá-lo, mas venderam-no como escravo por inveja. A Bíblia diz que Pilatos sabia que os judeus estavam entregando Jesus por inveja. Então, primeira coisa que você não pode duvidar é que pode haver inveja dentro da sua família. Eu não estou envenenando você para você olhar para os seus parentes e pensar, não. Eu estou repetindo o que está escrito na Bíblia. É a Bíblia que diz. Agora, vamos voltar para o nosso assunto. Acabou o parêntese, fechei o parêntese. Agora, nesse momento, Absalão e Tamar são filhos de Davi, mas Amnon também é filho de Davi. Só que de uma hora para outra, Amnon se apaixona pela própria irmã. Só que ela não é irmã dele por pai e mãe, ela é irmã por parte de pai. E se apaixonou pela própria irmã. A Bíblia diz, angustiou-se Amnon por Tamar. Por quê? A ponto de adoecer. Esse rapaz se apaixonou pela irmã de uma paixão tão intensa que ele adoeceu. Por que ele não atacou Tamar? Porque dentro de casa ele foi educado. Dentro de casa ele aprendeu a moral. Dentro de casa foi ensinado a ele os bons costumes. Como você, meu irmão, educa seus filhos. Como você, meu irmão, educa e ensina o que é certo. Assim, esse rapaz foi educado. Ele sabia que era errado. Ele lutava contra aquele sentimento. Ele chegou a adoecer. E sofrendo desse jeito, ele foi emagrecendo, angustiado. Parece que ninguém notou. Dentro de casa, havia um filho sofrendo. Ninguém notou. Por que Amnon não abriu o coração? Porque não havia facilidade de acesso. A comunicação era impedida. Impedida. Vamos continuar. Vem de lá o primo, o amigo. A Bíblia diz: tinha, porém, Amnon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. Olha o perigo. Ele era amigo de Amnon. A Bíblia está dizendo que ele era muito sagaz. Você sabe, a Bíblia também diz que a serpente era sagaz. Você sabe quando uma pessoa é muito inteligente, mas a inteligência dele é para o mal? Essa inteligência se chama sagacidade. Ele descobre todos os meios errados e corruptos de fazer as coisas. Mas fulano é muito inteligente, ele é sagaz. Porque a inteligência dele gera para maldade. Cuidado com gente sagaz. Cuidado. Esse rapaz era amigo de Amnon. Ele tinha acesso à casa do rei, à família do rei. Ele conhecia tudo dentro da casa do rei. Que perigo.
Cuidado com isso. Você pode ter milhares de casas, mas a casa onde você habita não é simplesmente casa, é o seu lar. E lá é lugar sagrado. Lá é lugar de intimidade. Não é qualquer pessoa que pode participar do seu lar, da sua intimidade. Você não pode deixar o seu lar ser invadido de qualquer jeito. Abra os seus olhos. Vai entrar aqui uma desgraça, desculpe o termo, porque o lar de Davi era frequentado por um amigo, por um parente sagaz. Ele chegou, entrou ali, olhou para Aminon. Aminon, angustiado, já não comia mais, apaixonado pela irmã, mas lutando contra si mesmo, lutando contra as suas tendências, lutando contra as suas inclinações. Ele diz: por que tanto emagreces, ó filho do rei? Não me dirás? Aminon pensou: até que enfim alguém prestou atenção em mim. Até que enfim alguém viu o que eu estou sofrendo. Até que enfim alguém se interessou por mim. Abra o olho. Seu filho pode estar passando dificuldades. E ele pode abrir o coração para um homem que vai, para um amigo que vai ser o canal do fim dele e da sua alegria. Ele, quando viu que tinha alguém que se interessava por ele, ele não tinha malícia, ou ele nunca tinha lutado, ele nunca lutou por um prato de comida. Ele não sabia, como seu filho que não sabe quanto custa a comida que entra em casa, a luz, o gás, o telefone. Ele não sabe quanto custa nada o sabão que lava a roupa dele. Ele não sabe. Ele é ingênuo, ele não tem maldade. Ele pode ter valentia, lógico. Então, ingênuo, entregou o ouro ao bandido, abriu o coração, derramou o coração e disse para Jonadab: amo Tamar, minha irmã, amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Pronto, estou apaixonado por ela, não aguento mais, vou morrer. Porque Aminon sabia que estava errado e estava lutando contra si mesmo para não cometer um erro. Este amigo, disse para ele: mas é só isso? É que bobagem, você é bobo mesmo. Ora, deita-te na tua cama e finge-te de doente. Quando teu pai vier te visitar, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo a preparar-me comida, comerei de sua mão. O que foi que Jonadab fez? Ele conhecia a casa, ele conhecia a família, ele tinha acesso ao lar.
ele conhecia as brechas todinhas. Qual é a família, qual é a casa que não tem problema? Que não tem uma briguinha? Qual é? Não existe relacionamento sem uma briguinha. Isso é utopia. Não existe. Todo relacionamento tem rusga. A gente briga, a gente grita, a gente se aborrece, faz malcriação. Não é isso? Olha, toda família tem segredo. E quando o seu filhinho nasce, você não conta para ele os segredos da família, porque senão ele vai contar lá fora. Não é? Vai contar lá fora. Então você não conta. À medida que ele vai crescendo, ele vai se assenhorando dos problemas. Aos poucos ele vai sabendo, meu avô era bebum, bebia muito. Minha avó era macumbeira. Porque ele vai conhecendo os segredos da família, que agora ele sabe o que fazer com aquilo. Sabe quando você entra na família de Deus, quando você nasce filho de Deus? É a mesma coisa. Você não conhece os segredos do reino. À medida que você vai crescendo em Cristo, o Espírito vai revelando para você, pouco a pouco, os segredos da família de Deus. Esses segredos é que nós chamamos mistérios. Os segredos da família de Deus nós chamamos mistérios. Irmão, não posso compreender isso. Deixa que o Espírito Santo vai te revelando aos poucos. Por isso que tem gente por aí inventando mistério. Porque já quer saber tudo, não. O Espírito Santo vai lhe ensinando à medida que você vai crescendo, meu irmão. A gente vai amadurecendo. Mas deixa eu ver. Jonadab conhecia os furos da família. Ele sabia que Davi era um pai que só dava atenção para o filho quando o filho estava doente. Acabou. Davi talvez não prestou atenção nisso. Talvez Aminon nunca prestou atenção nisso. Mas o amigo sagaz conhecia as brechas, os furos da casa. E ele diz: deita-te na cama, finge-te de doente, rapaz. Mente, engana o teu pai. Engana o teu pai, sem nenhuma piedade. Quando o teu pai souber, vem te visitar, porque ele só visita filho quando está doente. E aí, o que você pedir para ele, ele vai fazer. Para se livrar logo de você. Não é assim? Dizem que pai ausente dá presente. Por quê? O que é que esse menino quer? Quer dar, dá logo para ver se cala a boca. Entende? O que você pedir quando você estiver doente, ele vai dar para se ver livre logo, que ele tem muita coisa para fazer. Davi era um homem muito ocupado, ele não era vadio. Ele era um homem que tinha as guerras. Ele começou, quando ele morreu, ele deixou Israel 10 vezes maior do que encontrou. Ele tinha as guerras, ele tinha a nação, ele tinha o maior exército da época. Ele era o homem mais famoso do mundo daquela época. Imagina se ele ia se importar com o menino que estava doente na cama. O que é que você quer? Isso, então toma,
Pronto, estou livre, vou cuidar da minha vida. Fiz o meu trabalhinho de pai. Está vendo? E ele fez, o que você quer? Eu quero que minha irmã venha preparar bolinho para mim. Agora você pensa, Davi, um homem tão inteligente. Podia ter dito, menino, que história é essa agora? Com tanta empregada, a princesa Tamar tem que vir fritar bolinho para você? Que história é essa? De onde apareceu isso? Que a princesa Tamar vai virar sua cozinheira? Você só come se for da mão dela? O que você está arrumando, rapaz? Não pensou. O que o filho pediu, ele deu logo para se livrar do problema. Olhe bem. Sabe o que foi que Davi fez? Davi nem foi falar com Tamar. A Bíblia diz, no versículo 7, que ele mandou dizer a Tamar na casa dela: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faze-lhe comida. Pronto. Resolveu o problema de Davi. Agora ele não precisa mais se preocupar com nada. Vocês viram? Vocês estão imaginando quantas vezes nós estamos cometendo esse erro de Davi? O inimigo sabe a brecha. Eu me lembro quando meu filho era adolescente, que ele queria alguma coisa, ele deixava para me pedir na hora que eu estava no telefone marcando agenda. Ele não era adolescente, já era, mas estava já na faculdade. Que ele pedia de para mamãe, eu vou ali rapidinho, não sei o quê, porque eu estava no telefone. Um dia eu disse: que história é essa? Esse menino fica por aí, na hora que eu estou no telefone marcando agenda, ele tem uma coisa de pressa para falar, para não dar tempo de eu pensar. Deus me ajudou a descobrir. Quando ele chegou, eu disse para ele: senta aqui. Nunca mais você fale comigo ou peça alguma coisa quando eu estiver no telefone. Nunca mais. Porque você faz isso para que eu não tenha tempo de pensar. Vocês estão pensando que os filhos da gente são bobos. Tadinho. O dos outros não. Mas o da gente é bobinho. Porque o melhor filho para educar é o filho dos outros. A gente sabe tudo que deve fazer. Agora o da gente, nós temos todas as explicações. Até aqui, você está vendo. Cheguei agora da viagem. Estava conversando com meu filho. Estava resolvendo o problema com ele. Veio meu neto de 13 anos. Papai, meu filho, eu não posso resolver isso agora. Não, foi no telefone. Deixa para falar no telefone. Não, pai, porque eu preciso de meu filho, eu não posso. Eu peguei esse meu filho. Você já disse não, que você não vai resolver agora. Você diga para ele esperar até você chegar em casa. Porque ele já ia cair na onda do menino. Eu disse não. Eu estava do lado dele. Eu já disse não, vou resolver em casa. Pois o menino insistiu. Segurou. Eu disse para ele: você lembra que você já fez isso comigo? É, mãe, eu me lembro. Eu disse: pois é, ele está fazendo a mesma coisa com você. Ele disse: e não é, mãe, você está certo? Que ele deixa eu sair de casa para me pedir alguma coisa pelo telefone, porque ou eu estou no consultório atendendo um cliente, ou eu estou dirigindo. E ele sabe disso. Eu disse: você está vendo? Aprenda que seu filho não é melhor do que você foi. Filho, faz isso. Faz isso porque é pecador. Você está pensando que seu filho não é pecador? Nasce bonitinho. Você vê no berço: oh,
igual um anjinho. É anjo coisa nenhuma, é pecador em miniatura. A Bíblia diz: em pecado me concebeu minha mãe. Em pecado me concebeu minha mãe. Nós sabemos o que aconteceu. A menina foi inocente, fez o bolinho. Ele mandou tirar todo mundo do palácio dele. Disse para a menina trazer o bolinho no quarto dele de dormir, a câmara. Chegou lá e estuprou a irmã. Mandou jogar fora. Expulsar da casa. Tudo bem? Quando Davi ficou sabendo, a Bíblia diz: ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito lhes acendeu a ira. Deu um esbregue, brigou, falou, gritou, deve ter chorado. Acabou. Ela ficou estuprada, perdeu a virgindade, a desonra ficou, a desobediência ficou, a imoralidade ficou, mas tudo parece que ia bem. Até aqui, o que é que você vai conhecer? A falta de comunicação entre pai e filho. O filho não podia abrir o coração ao pai, dizer: pai, eu estou apaixonada pela minha irmã, o que é que eu faço? Me ajude. Porque não havia caminho de comunicação. Ele não podia comunicar com o pai, porque ele tinha medo do pai. Porque às vezes criamos os nossos filhos amedrontando. Seja lá o que for que você fez, você precisa me dizer, porque eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu preciso lhe ajudar. É preciso que seu filho saiba disso, que senão é só assim: se fizer isso, você vai ver o que eu vou fazer com você. Cria o filho na ameaça. Vou te dar injeção. Você não pode fazer isso, que a criança fica com medo de você. E ele cresce sabendo que tem coisas que ele não vai poder lhe dizer. Mas ele vai dizer para o amigo lá fora. E aí é que vem o perigo. O pai sabe das coisas boas que ele faz. E os amigos conhecem as suas tendências e as suas inclinações e as suas dificuldades. Porque a comunicação está problemática. Você veja, a comunicação não verbal de Amnon foi doença, emagrecimento. A comunicação de Davi era desprezo. Vinha todo dia para casa, todo mundo comia, conversava, ia dormir, já chegou em casa. Não sei o que se passa. Não tenho tempo para cuidar dos meus filhos. Eu tenho que trabalhar para suprir as necessidades da casa. Ainda tem uns que jogam na cara do filho: você vê o que eu faço, o tanto que eu me esforço, o tanto que eu me dedico, o tanto que eu trabalho, para poder dar para você uma vida melhor que eu não tive. E assim vai por diante, o filho se torna o refém, o pai se torna um refém nas necessidades do filho. O filho se sente só. Amnon estava só. Mas o amigo sabia: se o filho adoecer, o pai vem perguntar o que ele tem para resolver. E Davi resolveu o problema do filho dele, como ele resolvia um problema de guerra. Resolvia, dava ordem: vai na casa de Tamar para ela vir fazer comida por irmão dela. É só isso, é só isso. Acabou. Ele era um guerreiro, ele era rei, mas ele não era pai. Ele era um reprodutor. E os filhos vão sofrer a consequência.
bem. Ficou tudo bem. 2 anos se passaram. Você nem precisa levantar para ler. Passados 2 anos, se você quiser acompanhar a leitura bíblica, no versículo 23. 2 anos, meus irmãos. Absalão tosqueava em Baal-Hazor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei, porque eles tinham hábito, quando faziam a tosquia das ovelhas, faziam uma grande festa, não é? Foi ter Absalão com o rei e disse: eis que teu servo faz a tosquia. Peço que com teu servo venham o rei e seus servidores. Convidou todo mundo para a festa. Absalão sabia o que ia fazer. Ele tinha o plano dele, como Jonadab tinha o plano, como Aminon tinha o plano, só quem não tinha plano era Davi. Porque o plano e a atenção de Davi era para o trabalho dele, não era para os filhos. O rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos para não te sermos pesados. Instou com ele Absalão, porém ele não quis ir. Contudo, o abençoou. Então, disse Absalão, preste atenção: se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco Amnon, meu irmão. Porém, o que ele disse: para que iria ele contigo? Insistindo Absalão com ele, deixou ir com ele Amnon e todos os filhos do rei. Será que Davi conhecia o filho? Será que Davi pensou: por que Amnon? Você viu que não havia comunicação, não havia conhecimento. Pois foram os filhos do rei, Amnon foi também para a festa de Absalão. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vos disser: feri Aminon, então o matareis. Não temais, pois não sou eu quem vos ordena, sede fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou o seu mulo e fugiram. Olhe bem o que está acontecendo. Quem deu partida para que acontecesse essa situação avassaladora na casa dessa família foi um amigo que frequentava, que tinha inveja da família, porque eles tinham aquilo que esse amigo gostaria de ter. Mas era amigo. Pior de tudo, era o primo pobre. Agora, olha o que acontece. Amnon vai vingar, Absalão vai vingar o que Aminon fez com Tamar. E você vai ver coisa pior ainda que aconteceu. Amnon foi morto. Pagou com vida o que fez com a própria irmã. E nós vamos ver, os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou o seu mulo e fugiram. Iam eles ainda de caminho, quando chegou notícia a Davi:
Absalão feriu todos os filhos do rei e nenhum deles ficou. Você está vendo como é a fofoca? Chega antes e chega deturpada. Então o rei se levantou, rasgou as suas vestes e se lançou por terra. E todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas vestes. Mas Jonadab, lembram de Jonadab? O estupim da história satânica. Ele estava lá com Davi. Ele não foi para a festa de Absalão, porque ele não foi convidado. Mas ele estava lá esperando o que ia acontecer. Estava de palanque para ver o resultado. 2 anos esse homem esperou o resultado do que ele planejou. Olhe bem. Mas Jonadab, filho de Simeia, vendo o rei no chão, chorando, todo mundo, irmão de Davi, respondeu e disse: não pense o meu senhor que mataram a todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Aminon. Pois assim já o revelavam as feições de Absalão, desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Aminon. Você está vendo? Ele sabia que Absalão não ia deixar de graça. Ele sabia que podia passar 1 mês, 1 ano, 2 anos, mas Absalão ia matar Aminon. E ele era o amigo de Aminon. Mas ele esperava o grande desfecho da dor, da vergonha, dentro da casa do tio, onde ele comia e bebia e era bem reservado. Ele disse para o rei: lógico que só morreu Aminon, porque as feições de Absalão já revelavam. Hoje nós dizemos: estava na cara, rei. Só o senhor não viu que estava na cara de Absalão, que ele ia matar Aminon. Só o senhor não viu porque o senhor não conhece seus filhos, porque o senhor não sabe do que eles são capazes. O senhor é rei de Israel, o senhor foi escolhido, mas você não é capaz de ser pai. Você administra uma nação, não tem capacidade para administrar sua casa. Você não conhece seus filhos? Eu conheço. Eu conheço. Eu sei o que eles são capazes. Em outras palavras, eu sabia que Aminon era tão fraco que ia seguir o meu conselho. Ele deitou na cama como eu mandei, ele se fingiu doente como eu mandei. Eu disse para ele que você ia visitar, você foi, porque você só visita filho quando ele está doente. Eu disse que era para ele pedir para Tamar e cozinhar para ele, e você deu ordem, ela foi, e lá ele estuprou a irmã, porque eu conheço, eu tenho acesso à sua casa, ao seu lar, à sua intimidade. Você não tem. Você trabalha e sustenta a casa. Eles lhe chamam de pai, mas quem conhece sou eu. Agora, você achou que Absalão ia deixar de graça? Absalão é seu filho e você não conhece? Você não devia ter deixado Aminon ir, porque era hora de Absalão matar Aminon. Olha aí, matou. Por isso eu sei que só quem morreu foi Aminon, porque Aminon era a única pessoa em quem Absalão estava interessado. A Bíblia diz: não meta, pois, agora na cabeça o rei meu senhor,
Tal coisa supondo que morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Aminon. Ele não estava lá, ele não viu nada, mas ele sabia. Absalão fugiu. O moço que estava de guarda levantou os olhos, viu que vinha muito povo pelo caminho por detrás dele, pelo lado do norte. Então disse Jonadab ao rei, versículo 35, eis aí vem os filhos do rei, segundo a palavra do teu servo, assim sucedeu. Mal acabara de falar, chegaram os filhos do rei, e levantando a voz choraram. Também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Olhe bem, segundo a palavra do teu servo, assim sucedeu. Quando foi que Aminon matou, que Absalão matou Aminon? No dia em que Jonadab deu o mau conselho a Aminon. Ele sabia que o rapaz ia morrer. Ele abriu o caminho e ele ficou esperando o resultado. Não fui eu não fiz nada, mas ele foi o assassino. Foi ele que produziu a morte. Ele foi o culpado. Você vê depois, continuando a história, que Absalão vai morrer, espetado numa árvore. Tudo isso por quê? Por causa de um amigo falso dentro da sua casa, que conhece os seus erros, que conhece os seus defeitos, que conhece a sua família, que sabe da intimidade do seu lar. Será, meu irmão, que você conhece os amigos dos seus filhos? Será que você sabe em quem seus filhos confiam? Será que você conhece as pessoas que exercem influência sobre os seus filhos? Você sabe quem é que os aconselha? Qual é a linha de conduta no sentido de comunicação que você tem com o seu filho? Você tem gasto tempo para conversar com seu filho? Para saber o que ele pensa, a história dele? Porque eu quero lhe perguntar uma coisa. Quantas vezes o seu filho nem sabe a sua história? O seu filho nem conhece a sua história, porque você nunca sentou com ele para abrir o coração, para dizer para ele como era quando você era pequeno. Como é que seu pai fazia com você? Como é que sua mãe fazia? Por quê? Você não conhece a história dos seus filhos hoje? Eles não conhecem a sua história, porque nós não temos passado, nós temos uma história. E quando você conta a sua história para os seus filhos, você abre um caminho de comunicação para ele contar a história dele para você. Mas não invente história bonita. Conte a história do jeito que você fez. Eu vinha passando ali, eu vi um circo. Quando eu era pequena, chegava circo na minha idade, interior do Pará.
Lógico que era circo Mambebe. Eu era louca por circo, porque saía aquela passeata na rua, o palhaço na frente, os animais, aqueles homens montados na perna de pau, enfeitados. Eu achava aquilo lindo. Era louca por um circo, mas ninguém me levava. Ninguém pagava, não tinha dinheiro para ir em circo. E não tinha ninguém para me levar. Pobre, eu tenho certeza que a pobreza foi o diabo que inventou. E eu era louca pelo circo. 5 anos. Hoje tem espetáculo, tem. E com aquele gramofone, sei lá, na boca. E eu ficava louca. Um dia procurei de médico. Cadê a menina? Ninguém encontrava. Eu estava lá no circo. Eu varei pelas lonas do circo e me escondi lá dentro. Eu vi o espetáculo. Apanhei que só. Satisfeita da vida porque eu vi o circo. Então, eu conto isso. A minha neta disse, mas como que a senhora fez isso? Eu disse, minha filha, eu fingi, eu menti, eu me escondi. Eu burlei tudo. Mas como eu era criança, eu não podia ver as consequências. Então, quando começou o espetáculo, eu estava lá na frente dançando também. Lógico que todo mundo me viu. Eu achei que eu estava ali escondida, não estava. As crianças riem. Eu conto todas as bobagens que eu fiz. Para eles saberem que eu também fiz bobagem. Eu digo para o meu filho, sente, conte a sua história, diga as maluquices que você fez, porque se não contar, eu vou contar. Eu vou sentar com meus netos. Quando eu tenho tempo de estar com eles, digo, ei, hoje é dia de comer bobagem. Nós vamos para comer besteira que os pais não dão. Tudo que não presta. Beber refrigerante que os pais não dão. Tudo isso eu dou. Eu não tenho que educar neto, eu tenho que educar filho. Eu conto as coisas que meu filho fez. Eu ficava com ele de madrugada para estudar. Ele obriga vocês a estudarem agora, com toda a autoridade. Com ele, olha, acordava ele 4 horas da manhã, puxava na orelha assim, para aprender, para fazer dever que ele não gostava. Porque meu neto quer ser presidente da República. Só para proibir dever de casa. Eu disse igualzinho seu pai. Mamãe, igual a você, meu filho. Ele era desse jeito. Era na orelha de madrugada. Para fazer dever de casa. Era desse jeito. Hoje dá aula na pós-graduação da universidade. Mas já passou por isso tudo. Os meninos riem. Eles sabem a história do pai. Eu conto tudo. Você precisa ter essa linha de comunicação. Você sabe qual era o prato predileto do seu avô? Você lembra o nome da sua bisavó? Do seu, às vezes não se lembra nem da avó. Você não sabe a sua história. Sabe por quê? Porque hoje seus filhos têm um mafioso. Eles sentam perto de você e está com um mafiosozinho que você chama celular na mão. E a comunicação entre vocês é o silêncio. Mas ali, ele está se comunicando com alguém que não o ama, que não está nem um pingo interessado que ele tenha um futuro grandioso. Só você. Eu digo para você, Davi era um homem tão importante. Davi foi o maior rei de Israel, mas foi o pior pai. Olha quem foi que sofreu? Os filhos. Herdaram o descaso do pai, a falta de tempo do pai. Davi era mau? Não.
Davi era ausente. Ele achava que dando casa, comida, tudo o que precisava, supria tudo, estava tudo bem. O seu filho precisa de você. Você tem que ser o maior amigo do seu filho, além de pai. Porque você não é um simples amigo, você é pai. E como pai, você precisa saber, quando o seu filho lhe disser o horror que fez, você não se levante como se fosse uma ofensa. Mas, meu filho, como é que você fez isso? Você lá por dentro está fervendo. Deixa ele lhe contar. Deixa ele lhe contar. Não é? Deixa ele contar para você. Por quê? Você tem que dar atenção para o seu filho, não quando ele já adoeceu, não quando ele está na cama, mas é todos os dias. Quando o seu filho era pequenininho, era fácil. Mas quando ele começa a ter amigos lá fora, sofrer influência de professores maldosos, aí ele vai precisar. Aí ele vai precisar. Tem um momento na vida de Jesus em que ele encontra com uma mulher. E nós conhecemos bem a história dela, a mulher samaritana. Jesus Cristo deu um jeito. No caminho que ele ia para Galileia, passou pela Samaria e chegou a Sicar, onde havia um poço, meio-dia. Olhe bem para Jesus, meio-dia. Havia uma mulher, a Bíblia não dá nome para ela, mas ela era uma mulher de Samaria, ela era uma mulher samaritana. Aquela mulher tinha um negócio. Ela teve o primeiro marido. Não deu certo. Separou. Teve o segundo. Separou. Teve o terceiro. Separou. Teve o quarto. Separou. Teve o quinto. Separou. Estava no sexto. Mas talvez ela já estava pensando em separar. O que leva uma mulher a ir passando de um marido para o outro não era por causa de sexo. Porque senão, pelo menos até o terceiro, ela tinha resolvido, gente. Não é possível. Que mulher é essa? Mas por causa disso, a moral dela, despencou. Nenhuma mulher queria chegar perto dela. Imagina naquela época uma mulher que estava no sexto marido. Aquilo era imoralidade, era uma mulher que causava vergonha. Ela era uma apóstola para a cidade, uma vergonha para todas as mulheres. Naquela época, quem buscava água, quem carregava cântaro era a mulher. Então as mulheres, alguém daqui é de uma cidade onde não tinha água em casa, tinha que ir buscar água na fonte? Alguém aqui é? Levanta a mão direita, porque eu passei por isso quando eu era pequena. Ia buscar água na torneira, juntava assim de mulher. Era o lugar onde a mulher era a mulher que carregava água para dentro de casa. No tempo da Samaritana, a mulherada descia para o poço de madrugadinha para encher as vasilhas em casa para o café da manhã, para o banho das crianças, para a limpeza das coisas, para fazer o almoço. Porque estava fresco, por causa do sol do Oriente Médio. Aí elas voltavam de novo para o poço, para buscar água, lá pelas 5h30, 5 horas, para levar água para casa, para o jantar, para ter água para durante a noite,
para lavar as crianças, para ir para a cama, tudo mais. Era a mulher que carregava a água. Então, o poço era o point, era o YouTube da época. Não é YouTube que chama? Como é que chama o lugar onde sabe todas as fofocas? Como é que chama o outro? Google, Facebook, é esse. É o lugar da fofoca. Então, o poço era o lugar que a mulherada sabia de tudo. Eles trocavam informação, a mulher chegava lá, voltava para casa sabendo de tudo. Era lá, era o point. Quando essa mulher samaritana, que estava no cesto, o marido chegava, todo mundo virava as costas para ela. A mulherada não queria saber dela. Aquilo era humilhante, era doloroso. Para ela não passar por essa humilhação, ela ia para o poço meio-dia, sol a pino, porque não tinha mulher nenhuma lá. Entendeu? A estratégia da mulher para não ser humilhada. Então, o horário dela era o horário do sol a pino. Ela estava acostumada a chegar lá meio-dia, não tinha ninguém. Nesse dia, ela chegou lá e tomou um susto. Para começar, tinha alguém. Esse alguém era um homem. Para piorar, era judeu. Uou! A mulher, quando viu aquilo, ela se assustou. O que está acontecendo? Ele tomou a frente, como sempre. É Jesus que toma a frente. Eu nunca vi uma pessoa. Ele sempre estende a mão. Mulher, isso significa senhora. Dá-me de beber um pouco da tua água. E ela, como é que, sendo tu judeu, tu vens pedir água a mim, que sou mulher? E mulher samaritana, porque havia uma briga entre samaritanos e judeus. Os judeus achavam que os samaritanos eram impuros, porque na hora, quando Salomão morreu, houve a divisão do reino. Então, os judeus, as tribos que ficaram nas montanhas dos jebuseus, formaram o reino de Judá com a capital em Jerusalém, onde tinha o templo. As outras formaram o reino de Israel, ficaram para baixo, para o norte. Depois de muitas mudanças, tiveram sua capital em Samaria. E porque era lugar baixo, eles eram muito invadidos por outros povos, se misturaram. Na realidade, se tornaram judeus vira-lata. Misturaram. Não tinha pedigree, não era judeu puro. Então, havia essa contenda. Além do mais, um homem não falava com uma mulher se ela estivesse sozinha. Por isso a mulher disse para ele: como é que, sendo tu judeu, vens pedir água a mim, que sou mulher e mulher samaritana? Quer dizer, vocês são hipócritas. Porque você precisa de água, você me pede. Mas você diz que eu não presto. Só porque não tem ninguém vendo, é. Aí Jesus Cristo respondeu para ela: se tu conheceras o dom de Deus, e aquele que te pede, dá-me de beber, tu me pedirias, e eu te daria água viva. A mulher pensou: agora eu já sei porque ele está aqui, é que ele é doido. O homem está me pedindo água. E está dizendo que tem água para me dar. Ele é doido. Mas eu vou fazer ele cair na real.
Ei, ei, tu não tens com que tirar água do poço, e o poço é fundo, fundo, viu? Fundo. Para ver se ele caía na real. E ele, com a maior naturalidade, quem beber desta água tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu tenho para lhe dar, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der formará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher deve ter pensado, com esse não tem jeito. Ele é duro na queda. Mas eu vou provar para ele que ele está errado. Ela disse, então me dá. Me dá logo dessa água, vamos? Que assim eu não venho mais aqui buscar. Me dá a água. Ele pegou e disse, eu dou. Mas vai chamar teu marido. Ai, Jesus fez assim, tchum, na ferida da mulher. Vai chamar teu marido. Ela disse, eu não tenho marido. Ele disse, agora tu falaste certo. Não tenho marido, porque 5 maridos tu já tiveste. Este com quem vives ainda não é teu marido. A mulher já estava pensando de ir para o 7. A mulher, Jesus Cristo tocou na ferida, ela mudou de assunto. Ela passa para assuntos espirituais, que ela viu que ele era profeta. Ela disse, veja que tu és profeta. Primeiro ela disse que tu és judeu, agora ele é profeta. Ela disse para ele, nossos pais adoram nesse monte, mas vocês, os judeus, dizem que em Jerusalém se deve adorar. Qual é o lugar da adoração? Porque os samaritanos diziam que o lugar de adorar era no Monte Gerizim, e os judeus diziam que era no templo. Jesus Cristo disse para ela, mulher, não é nada disso, não. Não é no monte, não é em Jerusalém, não é onde adorar, é como adorar. Sabe, eu não vou continuar falando sobre a samaritana, que o nosso tempo corre rápido, nosso assunto é família. Eu pergunto a você o que foi que Jesus Cristo disse para aquela mulher. Mulher, eu tenho a água que sacia a tua sede. Porque tu tens uma sede, você vê que a primeira palavra que Jesus disse para ela foi, dá-me de beber. Ele puxou o assunto sede. Qual era a sede daquela mulher? Ela tinha uma sede de algo que ela só podia encontrar em homens, adultos. A sede que ela tinha, nenhuma criança ia suprir, nenhuma mulher ia suprir, era homem. Por quê? Tantas vezes, eu tenho visto isso. Eu fiz psicologia e o meu doutorado em psicologia, mas não é por causa disso. Eu estou atendendo pessoas, irmã, moças crentes, moças que casaram virgens, moças que são filhas de Deus. Irmã, a gente ora. Meu casamento está acabando. Eu digo, minha filha, o que está acontecendo? Meu marido é um homem bom, é um homem de Deus. Ele toca no louvor. Ele é professor de escola dominical. Ele é pastor, ele é copastor. Ele não é adúltero, ele não é mentiroso. Ele não é nada disso. Mas ele só pensa em sexo.
Eu não aguento mais. Ele só quer sexo, sexo. Eu não aguento mais. Eu digo, minha filha, me fala primeiro do seu relacionamento com o seu pai. O que tem pai a ver com isso? Tem tudo. Tudo. Essa moça crente, pura, ela olha para o noivo e ela pensa, ele vai fazer tudo com isso, ele vai me fazer feliz. E ele promete, coitado, nem sabe o que está prometendo. Ela olha para aquele marido como o homem que vai sair de mãos dadas com ela pelo parque comendo pipoca, que vai correr com ela na praia e fazer castelinho de areia. Aquele homem que vai brincar com ela de esconde-esconde, que vai sentar com ela para fazer joguinho da velha, que vai fazer guerra de travesseiro com ela. Ela está em busca do pai que não fez isso. O que faltou o pai fazer, ela transfere para o marido, porque ficou um vazio. Ela quer que o marido preencha, só que o marido não é pai dela. Então vai trazer problema para o casamento dela. E o marido diz, fulana, irmã, é frígida. Eu digo para ele, meu irmão, ela não é frígida. Ela está pensando que você é o pai dela. Só isso. Porque ela casou buscando em você um pai. E não um marido. Vocês estão vendo aonde pode chegar a desarrumação de uma família? Ele pode chegar a prejudicar o lar dos filhos, como ele pode levar um irmão a assassinar o outro, por causa da falta de comunicação. Os pais não têm mais tempo de sentar e conversar com os filhos. Ele chega em casa, ele tem o futebol, ele tem que ter tempo para ouvir o futebol. Ah, mas eu sento no sofá e vejo o futebol com meu filho. E o que tem a ver o futebol com a sua comunicação com seu filho? Você não está comunicando nada. Futebol se assiste também lá no estádio e não está comunicando nada. Quando você chamar seu filho para dar uma volta, para conversar, quando você sentar com seus filhos, para perguntar, e aí como é? Qual professor que você gosta mais? Qual a professora mais bonita da escola? Qual é a garota que lhe chama mais atenção? Por quê? O que está acontecendo, rapaz? Você está demorando muito no banheiro? Vem cá. Tudo isso você tem que falar com seu filho. Não esqueça que quando Deus botou um filho no ventre da sua esposa, o papai, ele contava com você para ser pai. Quando José quis correr, o anjo vai dizer, não, tu vai pegar Maria para ser tua esposa, porque o que se faz ali é do Espírito Santo. Aquele menino lá é meu filho, ele precisa de pai. Vai ser pai dele, sim, carpinteiro, vai ensinar para ele a profissão. Você veja o relacionamento de José com Jesus. José ensinou a profissão dele para Jesus, carpinteiro. Era carpinteiro, filho do carpinteiro. Ele era conhecido. Então você não tem mais tempo para os seus filhos,
você pode ter certeza que seu filho vai buscar relacionamento lá fora. Sabe por quê? Porque Deus fez do homem um ser gregário. Gregário quer dizer que vive em sociedade. O homem tem necessidade de ter o seu amigo. Tem. Ele vai arranjar um amigo. E cuidado com isso. A Bíblia diz no Salmo 127, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Mas no versículo 3 diz, herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Pensa um guerreiro, ele tem as flechas. Ele bota a flecha no arco e atira. A flecha cai. Quanto mais ele retesar o arco, mais longe ele envia a flecha dele. Só que tem uma coisa. A flecha vai e quem determina o alvo é quem tem o arco e a flecha na mão. Então eu vou impulsionar o meu filho mais longe na direção que eu quero. Sou eu que... eu não posso meter. Tem que se meter sim. É obrigação sua. Olha, em Deuteronômio 6, no versículo 6 está escrito, estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Você obriga seu filho a tomar vacina, obriga seu filho a escovar dente, obriga seu filho a ir para a escola, mas você não obriga a ler a Bíblia, você não obriga seu filho a orar, mas é obrigado, mas ninguém deve orar por obrigação, tem. Por quê? Porque seu filho precisa orar, não é Deus que precisa da oração dele, não. Quando você ensina e obriga a criança a orar, ora, repete de novo, repete. Por quê? Porque ele adquire o hábito, e o hábito é uma segunda natureza. O hábito é uma segunda natureza. Tem que obrigar, no início é obrigado, até que ele aprenda a ter prazer. Você não ensinou a tomar banho todos os dias? Por que você não ensina a orar? Você obriga seu filho a ir na escola? Mas na igreja eu não posso obrigar, irmã. Por quê? Porque é uma questão de fé. Então, se é fé, melhor ainda. Quanto mais você retesa o arco, mais longe você envia a sua flecha. Mas quem dá a direção é você. Quem dá a direção é você. Você tem que direcionar a sua família. Você tem que estar atento. Você tem que descobrir as tendências e as inclinações dos seus filhos. Porque tem filho que nasce com tendência para o roubo. Tem filho que nasce com tendência para agressão. Tem filho que nasce com tendência para matar, para tirar sangue. Ele pega pintinho e torce o pescoço. Ele pega bichinho e mata. Você tem que ver isso tudo para coibir na infância. Mas meu filho não. Seu filho é pecador. A Bíblia diz, em pecado me concebeu minha mãe.
Ele não é o melhor do que o filho de ninguém. É que você vê o pecado do filho do outro e o seu você tem uma desculpa. Você tem que estar presente. Você tem que ver, cuidado com o que seu filho lhe diz, que ele pode ser um belo de um mentiroso. E você sabe, tem que aprender quando ele está querendo lhe passar a perna e lhe enrolar. Porque filho faz isso. Mas filho é uma maravilha. Filho traz tanta alegria. Filho dá tanta força. Filho dá tanta vontade de viver. Filhos são bênçãos tão grandes. Eles são canais de tanta honra. São canais de tanta honra. Meu marido morreu em setembro de 1990. Em setembro de 91, minha filha morreu. Ela era advogada no mês de completar 22 anos. E nossa família ficou reduzida a 50%. Eu digo para vocês, se eu não tivesse o filho, eu teria definhado. Mas eu tinha que lutar. Eu tinha alguém para lutar, para cuidar. Eu tinha alguém para sustentar, para levantar, para andar com ele. Deus me deixou um filho, herança da minha juventude, que me deu 3 netos. Que alegria! Filho é bênção. Filho é maravilha. É tão bom que o próprio Deus quis logo ter uma porção. Entregou um para ter uma porção. Nossos filhos são bênçãos. Por isso, nós precisamos encarar o desafio de cuidar deles pedacinho por pedacinho, descobrindo o que é que aquela coisinha trouxe. Porque eles trazem coisa nova, eles pensam diferente, eles têm artimanhas diferentes, eles fazem safadeza diferente. E para você eles passam a ser uma caixinha de segredo. Para você ir descobrindo, vem cá, vai me dizer o que você pensou. Vai dizer aqui, rapaz, quero ver se você é mais inteligente do que eu. Vamos apostar? Aprenda a saber as manobras dele. Porque as manobras do seu filho podem levá-lo para o mal. E ele não teve ninguém. Ele não teve ninguém. Eu tenho visto tanta gente chorar. Chorar porque filho está na cadeia. Eu trabalho numa favela. Eu tenho um trabalho há mais de 30 anos. Eu trabalho para manter esse projeto. E eu tenho visto tanta questão de filho, tanta questão de família desarrumada. Eu ouço tanta coisa que criança me diz. E quando eles crescem, eles voltam para me dizer. E quantos deles vêm depois de homem? Outro dia, tem um que trabalha no metrô. Ele é engenheiro. Mas ele entrou lá, tinha 5 anos. Criança de favela. Mas graças a Deus, a gente planta Jesus e dá. E ele foi lá. Eu disse, ó, o que é isso? Vem entrando assim. Ele disse, estou na minha casa. Correu, me deu um abraço, aquele homem enorme. Me deu um abraço, me apertou. Começou a chorar. Eu disse, ô meu filho, o que está acontecendo? Estava com tanta saudade da senhora. Eu disse, eu vou lhe confessar uma coisa. Um dos momentos máximos da minha vida é quando vem um de vocês e me dá esse abraço. Ele disse, tia, eu vim aqui só para lhe abraçar. Ele pegou e disse para mim,
A senhora foi a primeira pessoa na minha vida que me abraçou e que disse que eu sou bonito. Você pensa uma criança de 5 anos que nunca recebeu um abraço e nunca disseram a ele que ele é bonito? Eu tenho uma regra para matricular criança. Eu vou sair daqui segunda-feira de madrugada. Eu chego 7h30 no Rio, vou direto para a favela para poder fazer matrícula ainda. Eu tenho uma regra, eu tenho uma lista de espera. Mas traz a criança para ver se é bonita. Porque se não for bonita, não fica. Eu não aceito criança feia no meu projeto. Nunca precisei mandar uma embora. Porque todas que chegam são lindas. Eu faço questão de dizer para a criança que ela é linda. Às vezes a criança nunca ouviu aquilo na vida. Às vezes está cheirando a xixi, está com o cabelo todo daquele jeito. Umas já estão sem dente. Eu digo, mas cadê o dente? Vamos botar uma dentadura. Eu brinco com as crianças. São meus. Eu digo, você sabe para que esse peito grande que a tia tem aqui? Isso é propaganda enganosa, não tem leite. É para ficar macio para você botar a cabeça. E eles botam a cabeça ali. E eu sei de coisas que aquelas crianças veem e que ouvem. Eu quero pedir vocês hoje. Amém. Falem. Falem. Digam. Comuniquem. Verbalmente de modo positivo. A única coisa que vai valer para os seus filhos é isso. Nunca esqueçam de dar a eles o alimento da palavra. Porque o elogio falado para eles é o combustível que eles precisam para crescer. Sabe, você se lembra quando Noé saiu da arca? Noé abriu a portinhola da arca e mandou um corvo para visitar a terra? O corvo sobrevoou, nunca mais voltou para Noé. Tchau, Noé! O corvo não voltou por quê? Tinha um banquete, tinham corpos de homens e de animais podres. E o corvo gosta de podridão. Então, para que ele ia voltar para lá, para dentro da arca? Noé esperou 8 dias e enviou uma pomba. A Bíblia diz, a pomba, não achando lugar para pousar os pés, voltou para ele. O que eu quero dizer para eles, para vocês é o seguinte: em vez de vocês chamarem a atenção do problema, do defeito, da desobediência, catem o que é bom, em vez de vocês serem corvos e procurarem o que é podre. Procura o que tem de bom no seu filho. Procura o que tem de bom no seu filho e diga para ele. Fale dos seus sonhos para ele. Converse para ele dizendo o quanto ele vale para você. O boletim está uma porcaria, não queira saber. Diga, meu filho, o que está acontecendo com você? Que você não está conseguindo acompanhar. Eu preciso lhe ajudar, porque você não está conseguindo sozinho. Desça até ele, porque nenhuma criança quer ser o pior da sala. Porque o pior aluno da sala, para começar, a professora não gosta dele, porque a professora gosta de primeiro aluno. As meninas querem namorar o primeiro aluno.
As mães querem que seus filhos sejam amigos do primeiro aluno e não do preguiçoso lá, que não faz dever, que não faz nada. Seu filho já está envergonhado na sala. Seu filho já está rejeitado. Ele começa a fazer palhaçada para poder chamar atenção e ser o engraçado. Mas não é porque ele quer fazer bagunça. É porque ele não está conseguindo acompanhar. Então você não pode cooperar com a dificuldade dele. Chame e converse. E fique do lado. Sente todos os dias. Você não vai ficar mais pobre se você deixar de ver televisão, celular, futebol por um mês. Chega em casa, senta lá e vamos, meu filho, vamos aqui, vamos fazer isso de novo, vamos fazer de novo. Me ensina para o papai aqui como é que a professora ensinou isso, que o papai já esqueceu. Desça ao nível dele. Deus não ficou lá no trono dele dizendo: ei, cambada de pecador, eu amo vocês. Não, ele desceu. Ele se fez homem para ficar no nosso nível. Desça do seu pedestal. Saiba que mais do que o seu dinheiro, o seu filho precisa de você. Vai chegar a hora que ele não vai mais precisar. Mas enquanto ele está sendo formado, ele precisa de você. Sabe o que foi que Jonadab fez? Ele ocupou o lugar de Davi. E aí ele trouxe toda a desgraça para dentro da família. Ele disse na cara do rei, estava na cara. Todo mundo podia ver no rosto, nas feições de Absalão. Desde o dia em que Amnon forçou Tamar. Quer dizer, eu sabia, eu estava esperando esse desfecho. Eu botei tudo dentro da sua casa, morte dos seus filhos, desonra e tudo, nas suas barbas. Você é o rei, mas você não viu. Foi isso que ele fez. Filhos, diz Paulinho de Tarso, em Colossenses 3, no versículo 20. Em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Quantas vezes nós excedemos nas palavras? Eu estou falando de comunicação. Excedemos nas palavras. Dizemos mais do que temos que dizer. O filho não é a nossa propriedade. Nós não fizemos os filhos, nós recebemos. Porque você não sabe fazer um microfone, como é que é fazer um filho? Você vê um pai tão espetacular como Davi. Um pai maior rei de Israel. Mas ele não soube cuidar da casa dele. Quem sofreu? Ele sofreu, mas os filhos pagaram até com a vida. Porque ele não tinha tempo. Ele tinha filhos, mas não tinha tempo. Talvez você está querendo realizar seus sonhos. Enriquecer não é pecado. Pagar suas contas, procurar um emprego melhor, mas, por favor, dê conta primeiro daquilo que Deus lhe deu, o seu lar. Cuidado com quem participa da intimidade do seu lar. Abra os olhos para os amigos dos seus filhos, principalmente as pessoas que exercem
influência sobre a vida deles. Porque essas pessoas, o que elas dizem, o filho aceita. O que a comunicação que você passou para eles, é que você não tem tempo para eles. Ficou vazio. Mas ele vai procurando. Ele vai procurando, como a mulher samaritana ficou procurando o pai dela em tantos homens. É preciso que o seu filho encontre a segurança em você. É preciso que ele encontre o caminho aberto da comunicação em você. E você comunica isso para o seu filho pela sua presença, pelo seu interesse, descendo até o nível dele para falar na linguagem dele. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós.